Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora em que você está ouvindo isso aqui, mas pra mim é bom dia. São 11 horas e 6 minutos do dia 8 de janeiro de 2025. Eu sou o William, o seu host desconhecido preferido, e esse é o Cara, cadê meu podcast? Gravando aí mais um episódio na semana, deixando relatado que eu acabei de comer um arroz e feijão com o feijão possivelmente estragado. Infelizmente, isso aconteceu. Então, hei de me cagar inteiro hoje. Enfim. é, eu vim conversar com vocês a respeito de uma dúvida que eu tenho. Eu tenho várias dúvidas, como vocês podem perceber. Mas, pô, será que esse barulho é por causa desse ar-condicionado? Peraí. Não, nada a ver. Porque, assim, eu fui meio de conversar, mas é algo que eu não falei no episódio anterior sobre as metas para esse ano. Mas definitivamente está nos planos, que é responder a uma questão que eu tenho, que é se Deus existe. Você deve estar se perguntando, como assim? É óbvio que Deus existe. Mas eu sempre tive essa dúvida. Eu sempre tive dúvidas a respeito, porque para mim nunca fez muito sentido. Porque assim, vamos do início, né? Do porquê que eu tenho essa questão para com o homem. Desde pequeno, eu fui introduzido aí ao catolicismo através dos meus pais, dos meus tios, das minhas tias, e enfim, através da família. E algo que me falaram sempre é que Deus vê, ouve tudo aquilo que você faz e tudo aquilo que você pensa. Mas algumas coisas eu desde pequeno liguei que não é eu que de fato pensava assim, como se eu quisesse pensar sobre aquilo. Só vinha. E E ficava essa questão, pô, será que ele tá vendo isso que eu tô pensando? Se sim, eu vou ser punido? E me disseram que sim, eu seria punido por isso. Então, na catequese, me responderam algo semelhante, eu não lembro exatamente o que, mas foi algo nessa linha. E então, pra mim nunca fez muito sentido. Pô, por que eu vou ser punido por algo que eu estou pensando, sendo que eu sei que não é eu deliberadamente estou pensando? Surgiu na cabeça e é isso. E aí, com o tempo. Se bem que é uma dúvida bem de criança mesmo. Eu era criança, né? Bem adolescente, descobrindo o mundo ali, você vai vendo algo que não faz sentido, só que ninguém nunca soube me responder. É isso e pronto. Porque foram ensinados assim e é isso. Então eu cresci muito com essa dúvida, com essa questão. Eu lembro que na adolescência também eu chegava a dizer que eu era ateu. Ah, isso não faz sentido. Coisa normal, todo mundo passou por essa fase, provavelmente de revolta com a vida. É, tem aquele paradoxo de Epicuro, bem. Epicuro? É, né? Acho que é. Ele. Se Deus sabe do mal, é chato pra caralho. Enfim, essa coisinha de adolescente mesmo, então. Só que eu nunca externalizei isso por medo. Né, como eu vou falar assim abertamente pros meus pais, pros meus tios, pros meus primos, enfim. Que eu sou ateu. Se bem que não dá pra dizer que eu era também, porque era isso, bobeira, sabe? Bobeira. Realmente sem saber nada, meio que uma revolta com o mundo, aí você sai falando sobre isso, mas ainda assim eu tinha dúvidas a respeito disso, pois eu lembro que durante essa minha fase eu fui procurar outras formas de encontrá-lo. Eu lembro que eu cheguei a pesquisar sobre o Seisho no Ie. Foi quando eu conheci a Ubanda também, assim, de falar, não cheguei a ir propriamente dito, porque hoje eu consigo entender por que eu nunca fui nesses locais, né, como eu sou muito introspectivo, ir para essas partes assim, sozinho, sem nada, sempre foi muito complicado para mim. E como não dava para eu chamar um amigo para ir, porque, enfim, era uma dúvida minha, né, eu não queria, enfim.
Não tinham por que se envolver. Mas enfim, aí eu nunca fui. Algo que eu descobri também foi pela internet. E aí na internet eu descobri algo incrível. Que é foda falar isso e é algo incrível. Se liga só. Não faz o menor sentido, mas ó. Eu descobri algo incrível na internet. Que foi o satanismo de Lavey. São duas palavras que não faz sentido, não é mesmo? Incrível e satanismo, enfim. A gente é burro quando é jovem, e eu também fui. Porra, rituais e os caramba quatro. Eu devo ter tudo isso aqui ainda. Eu juro pra vocês. Quer ver? Eu vou até abrir meu Chrome. Porque eu devo ter salvo. Quando eu quis ser um jovem místico. Jovem místico não, né? Eu deixei salvo porque eu sabia que em algum momento eu ia usar isso aqui. Eu tenho certeza. E hoje calhou de eu usar isso aqui. Cadê? Só falta que eu tenha jogado fora. Não é possível. Será que eu fiz isso? Todos os favoritos. Ah, eu acho que eu perdi. Puta. Como é que eu abro meus favoritos aqui, gerenciador de favoritos? Tem que estar em algum lugar isso. Eu tenho certeza que tá. Ah, eu joguei fora. Puta, que merda, hein? Que merda. Ó. Ah, joguei fora. Triste. Mas eu tinha guardado aqui coisas sobre rituais mesmo de supostamente a Satã, né? Pra Lilith. Magia negra. Isso, magia negra. Esse é o nome que eu queria achar e eu não achei. Porque eu era burro. A gente fica usando muita internet, a gente é muito burro. Cara, eu achei uma pastinha aqui com filmes a ver, ó. Bom, aí eu tinha isso e sei lá porque, só que eu nunca cheguei a ver mesmo. Era uns negócio, porra, ter que rezar, fazer uns pedidos e putas, uns negócios muito burro. Hoje, lembrando, é muito burro. Só que eu nunca cheguei a fazer, também, talvez por ser um grande procrastinador, aí eu nunca cheguei a fazer. Mas enfim, nessa toada aí, então sempre permeou minha vida essa dúvida do se ele existe, né? Porque quando você pergunta para algumas pessoas do porquê que acreditam em Deus, elas respondem que nas mais variadas razões, né? Pois tirou ele de pois a pessoa estava sofrendo e Deus a ajudou a parar de sofrer. Algumas pessoas dizem que ele apareceu para elas. Só que nunca me ocorreu isso. Tipo, ele nunca se apresentou para mim, vamos dizer assim. Sabe? Nunca. Ei, eu estou aqui. Que algumas pessoas dizem que ele dá esses recados assim, né? Vamos falar. Isso nunca aconteceu. Só que eu também nunca fui procurá-lo, né? Então não é algo como se eu pudesse dizer que ele existe ou não. Então eu não sei. Eu realmente não sei. Quando me perguntam, eu falo, cara, eu não sei. Nunca fui atrás dele, pois eu cresci indo à igreja católica, mas eu nunca vi sentido naquilo. E nunca fui em outros lugares para buscá-lo. E como ele nunca apareceu para mim, então eu não sei. Eu não sei. Mas eu tenho essa dúvida ainda. Será que existe, não existe? Será que ele tá aí? Será que tá me ouvindo? Será que, pô, ele. Se ele vê tudo e ouve tudo, então ele tá vendo o que eu tô fazendo aqui. Se ele sabia que eu ia fazer isso aqui, então é alguma forma dele mostrar, ei. Sabe, você vai surgindo perguntas que é meio estranho. E é algo que eu nunca falei abertamente, assim, porque é que a referência que eu tenho são os meus pares, são minha família. E não é algo como se desse pra conversar com a minha família a respeito de. Ei, será que ele existe? Porque as respostas é claro que ele existe, senão é muito vago, sabe? Não é uma conversa sincera, justa. Não se coloca em dúvida, né, suas crenças. E quando você vai conversar com alguém já munido de certezas, não é uma conversa agradável.
Pois aí você quer impor as suas certezas para o outro. E aí você só cria antipatia. Pois é essa visão que eu tenho dentro desse assunto, se eu for falar com, com, com a minha família a respeito disso. Então, eu tô tentando, aí eu vou usar esse ano pra buscá-lo, porque há várias formas que as pessoas dizem sobre Deus, né? Tem os deuses das mitologias, seja as mitologias antigas, mais antigas, né? É, dos gregos, dos nórdicos, dos persas, dos egípcios, enfim, até as atuais, que é as dos muçulmanos, as dos cristãos e, enfim, é mitologia, galera, tudo é mitologia. E eu não sei, cara, eu não sei, eu realmente tô aí aberto a responder essa dúvida, porque como eu tava falando, como eu comecei a falar que eu ia pra um lugar e eu me perdi. Agora voltando. Porque como várias pessoas dizem, tem uma visão diferente de Deus, tem pessoas que só falam que é o universo, né? Os estoicos usavam muito isso. Que é o... Esqueci agora, puta. Não é o cosmos. Mas enfim. As coisas acontecem e você tem que aceitar da forma que acontece. Mas, de certa forma, há um que aí, talvez seja por isso que eu ainda busco responder essa dúvida. Porque não só pessoas falam que ele conversa com. Joga pro. Conversa com ele e ele dá as respostas, né? Você vê vários relatos assim. Porque acontece algumas sincronicidades, vamos usar esse nome, e põe uma pulguinha ali atrás da orelha. E acontece comigo também, confesso. Por isso que eu fico nisso. Mano, será? Porque é estranho. Pode ser apenas viés de confirmação nosso, né? Então, pô, a gente na noite anterior fala sozinho. A gente acha que tá falando com alguém, mas a gente tá falando sozinho. E por falarmos sozinho, cria-se um padrão que a gente começa a enxergar no outro dia, né? E, e aí a gente acha que é ele. Só que é só realmente o ser humano ser o ser humano. A gente vê padrões, né? Principalmente quando a gente está prestando atenção a esses padrões. E a tendência é você de fato prestar mais atenção após um dia que você ajoelha perante sua cama e conversa sozinho. Aí pra se não se julgar estranho, né? Como assim eu falo sozinho? Será que eu sou maluco? Você diz que está falando com Deus, mas não está. É uma questão, talvez seja. Ou, quem sabe, de fato ele exista e você fala e ele dá sinais e você percebe esses sinais. Pode ser também. Pode ser. Eu tô nessa pegada nesse ano aí, um jovem místico esse ano, vamos dizer assim. Esotérico. Pois a gente vai conversando, vamos ver aí se mal não vai fazer, não é mesmo? Sejamos sinceros, sejamos sinceros, mal não vai fazer. Porque como é o nome do cara? Porra, esqueci agora, tem um rapaz que diz que é mais vantajoso você acreditar em Deus do que não acreditar, né? Você ganha mais acreditando do que não acreditando. Que se de fato ele existe, ótimo, você tem a Terra Prometida lá, né? O paraíso, enfim. Só que se ele não acredita, só que se você não acredita, ô caralho, porra! Meu Deus, como eu sou burro! Vamos lá. Tem um cidadão que diz que compensa mais você acreditar, pois se ele existe,
né? E ele existindo, ele lhe dará o paraíso, então há vantagem, pois você acreditou, você recebeu esse paraíso. Ele existindo, né? Só que se você acredita e ele não existe, porra, caralho, mano, eu esqueci. Pô, como eu não sei formular algo que na minha cabeça tá bem claro o que eu quero dizer, mas eu não consigo formular. Meu Deus do céu, eu sou um animal. Eu sou um animal. Talvez eu deva pedir a Deus para corrigir esta deformação que eu tenho. Puta que pariu, vamos lá. Vou tentar de novo. Caramba. Tem um cidadão que diz que é mais vantajoso. Vantajoso ou vantajoso? Vantajoso, né? Vantajoso não existe. Vantajoso você acreditar. Pois, se você não acredita e ele existe, então você perde o local sagrado pós-vida. Ou pós-mortem. Não, é isso, né? Pós-morte? Pós-morte ou pós-vida? Porque tem algumas pessoas que é só pós-morte. Pois não viveram. E quem viveu tem um pós-vida. Desculpa. Então é vantajoso você. Vantajoso, não sei falar nem vantajoso. Meu Deus! Vantajoso você viver acreditando por causa disso. Porque se você não acredita e tem, você não vai para aquele lugar. Você perde uma bonificação, vamos dizer assim. Sabe quando você não cumpre, você falta no trabalho, você perde é só não faltar. Só que, enfim, não foi uma analogia boa, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Porque se você acredita e não existe, não tem nada, ok. Então, acabou, beleza. Não vai ter mesmo, não tem como você saber. Agora, se você não acredita e tem algo depois, você vai saber que tem, só que não vai poder usufruir do depois porque você não acreditou. Deu pra entender? Eu realmente não lembro. Eu sinto que eu tenho internet aqui, eu poderia pesquisar, mas eu não sei nem como pesquisar isso. Enfim, são situações que permeiam a cabeça deste indivíduo que vos fala. Então, vamos conversar. E jogar. Dá pra tentar achar. Porque de fato acontecem situações que você fica, por caralho. Será que é ele querendo me falar alguma coisa? Talvez. Ou é só simplesmente um momento que eu estava prestando atenção em determinada situação e aí essa confirmação ela se ocorreu, a gente prestou atenção. Enfim, são várias questões, pois eu tenho dois exemplos práticos aqui disso. Eu lembro uma vez que eu estava vendo uma palestra da Lúcia Helena e aí ela falou algo sobre, ela estava falando sobre sincronicidade e aí ela falou algo sobre mãe e pai e Deus, era algo nessa linha. E no exato momento que ela estava falando, minha mãe mandou uma mensagem. É um GIF, aqueles GIF que mães mandam para filhos e em grupos de família, falando sobre Deus e está de olho em você, um negócio assim. Eu tenho como favorita essa mensagem até hoje, porque eu lembro. Isso foi realmente no exato momento, assim, foi no exato momento. E mais recentemente, como eu falei, cara, mal não tem, então eu vou pedir ajuda. Eu joguei pro universo aí. Eu preciso de uma resposta para determinada situação. Como saber se eu devo trilhar o caminho à direita ou o caminho à esquerda? Ou ir reto? Porque eu estava com essa dúvida. Então, ouve-me uma resposta. Ouve-me. Ouve-me com H, tá? De haver. Para não haver confusões neste pequeno trecho. Então, ouve-me respostas, vamos dizer assim, de eu trilhar determinado caminho. Agora, se foi à esquerda, à direita, ao centro, eu não sei. Sei lá, era só. Foi um exemplo que eu ia fazer uma piada também, mas no fim. Então, eu devo seguir algum caminho em busca. Porque eu lembro que ano passado, também um ano retrasado, eu acho que foi ano retrasado, eu fui à igreja, onde eu me catequizei, onde eu me crismei.
Só que, porra, puta, chato. Talvez não é aquele ambiente que eu deva ir. Como se aquele lugar já não me respondeu no passado, né? Por que queria me responder no presente? Não faz sentido, então eu tenho que buscar no presente novos locais para no futuro. Ah, isso foi interessante isso aqui. Na minha cabeça, pelo menos foi. Depois que eu falei, eu vi que não foi nada interessante. Enfim. Então, por que não? São curiosidades que de fato que eu tenho de frequentar outros locais, pois se ele é algo, em algum lugar ele está. E em que lugar é esse? Porque que era uma pergunta que eu tinha quando era pequeno também, né? Porque haviam vários. Há vários. Inúmeros deuses. Porque aquele é o correto. Aí é aquela piada do Porta dos Fundos clássicas lá do deus da Polinésia. Errou feio, errou rude. É. Qualquer pessoa que pensa um pouquinho mais chega nesse mesmo lugar. Aí só você achar um deus que fique mais engraçado a situação. Eu acho difícil você achar um deus mais engraçado que aquele vídeo do Porta dos Fundos. Então, são questões que permearam a minha vida por e permeiam ainda. Porque a gente fica. Porque eu acho bonito quem é de fato crente a Deus e saiba passar a imagem dele pra você, não como uma autoridade, como me foi passado, sabe? Um ser punitivo, mas alguém que de fato estava perdido na vida e encontrou um propósito ali. Pode também ser só o simples fato de ter encontrado um propósito e pertencer a um grupo que fez ele mudar completamente os rumos. Pode. Você é mais cético, você é um ateu fervoroso, você vai falar, mas ele está pertencendo a um grupo, nós somos animais sociais e isso é óbvio que vai ajudá-lo, que vai deixá-lo melhor e fazendo parte de uma comunidade, ele vai seguir essa comunidade se sentindo útil. Útil ele será. Ficará bem. Ok, é uma resposta. É um ponto também a se ter. Mas quando aquela pessoa conta o relato dela e a visão que ela tem do grupo, a imagem que ela tem do grupo que ela atribuiu a Deus é bonito, é agradável, sabe? E talvez seja isso que me encanta. E eu queira encontrar. Eu posso só me sentir encantado vendo também? Posso, não sei. Se bem que agora falando sobre fé, vendo isso das pessoas, eu acabei de me ligar que eu às vezes faço isso. Quando eu falo, quando eu assisto o jogo do Corinthians, olha que loucura. É quase a mesma coisa. Será que eu preenchi a camada de fé na minha vida torcendo para o Corinthians? Porque a gente é quase a mesma coisa, se você parar pra pensar. É quase a mesma coisa. Isso pra qualquer time de futebol, né? Qualquer torcedor aí que é fanático, que acredita piamente que o time, sei lá, perdeu de 5-0 o primeiro jogo e vai virar pra 6-0. A fé aí. E quando essa situação se dá com o Corinthians, eu acredito. Então eu posso olhar. Caralho, eu cheguei num lugar aqui, hein? Sem querer. Eu vi os neurônios se batendo aqui agora. Enquanto eu falava. Pô, será que então é por isso que eu preenchi o espaço da fé com o Corinthians na minha vida? Porque eu tenho muita fé nessa merda. É até triste falar isso. Tem os cânticos, é igualzinho, ó. Tem os cânticos. Você tá lá no estádio, que é uma grande missa. E aí tem o Pai Nosso, que é o Aqui Tem um Bando de Louco. Tem a Ave Maria, que é o Vai Corinthians, essa noite teremos que ganhar. Você fala 10 vezes e depois vem o Pai Nosso, que é Aqui Tem um Bando de Louco, ou aquela música do Tim Maia. Não, essa música do Tim Maia é o Credo. Crê em Deus Pai. É quase a mesma coisa. É a grande missa. Aí tem os padres que são jogadores. É a mesma coisa.
E aí eu preenchi, talvez seja isso, provavelmente é isso. Acho que por isso, já cheguei num lugar aqui agora. Que maravilhoso. Talvez seja por isso então que eu não consigo acreditar em outras coisas, pois eu já acredito demais na merda do Corinthians. Caralho, que loucura, hein? Eu pertenço a um grupo também. Os torcedores ali, a comunidade. E quando a gente bate no peito e manda um vai Corinthians e o outro responde vai Corinthians, é o amém. O vai Corinthians nosso é o amém. Deus te abençoe. Amém. Vai Corinthians. É isso. É isso. Então, eu posso tentar inverter isso, né? Essa chavinha que eu tenho. Pronto. É algo. Caralho, que loucura, bicho. Por que eu não aplico isso a outras áreas da vida? É agora que eu me liguei. Meu Deus do céu. Interessante. Interessante. Assim, pelo menos pra mim fez sentido. Se pra você não fez, o problema é seu. Você não tá na minha cabeça, eu não posso fazer nada, né? Aí é uma falha de caráter sua por não ser eu. Brincadeira, foi mal. É. Mas como eu tava falando, enfim. Sabe, é algo que realmente. Eu gostaria de ter uma resposta assim, seja positiva, negativa, ou até mesmo neutro. Qual o problema em ser isentão, não é mesmo? E ficar em cima do muro. Cara, eu não sei. Eu fui até lá e ele não estava. Eu fui acolá, ele não estava. E aí na minha casa ele apareceu. Só que às vezes eu acho que eu tava louco. Sei lá, bebi demais no dia, não sei dizer, pô, não posso ficar nisso, não sei. Ou então eu fui lá, não achei, fui acolá, não achei, na minha casa também não achei, na minha vida ele nunca apareceu e também, não, cara, não, pra mim não faz sentido. É, pois também é um outro ponto que algumas ainda falando sobre a pessoa que achou propósito ali em Deus, né? Porque, de fato, ela estava sofrendo e é algo que isso eu já fiz pesquisa a respeito. Que muitas pessoas que sofrem acham resposta, né? Então, como uma busca a um sofrimento e quando eu estava sofrendo eu achei respostas em outros locais. No estudo, por exemplo, no conhecimento a respeito das coisas mesmo, assim, de uma maneira geral. Pode ser. E aí eu, fazendo parte deste campo que eu adquiri um breve conhecimento, estou me aprofundando mais neste campo. E também está satisfazendo o meu sofrimento. Também. Também. E então isso, na verdade, é uma situação que é inerente à vida. Sofrer é inerente à vida. Ninguém passa pela vida sem sofrer. E como a gente sofre vivendo, a gente acha um lugar para amenizar. Daí surgem deuses. Surgem deuses. Então seria apenas uma resposta. E por isso que os deuses antigos eram antropomórficos, né? Eram imagens de animais com o ser humano. Ou só do ser humano, enfim. Muitas perguntas se abrem. E as respostas ficam. Se bem que se foda a resposta. Né? O legal mesmo é perguntar. O porquê. Por quê? Mas por quê? Por quê? Porque e por que eu não posso duvidar também? A grande questão, eu acho que de fato é essa, né? Por que eu não posso duvidar? Por que é errado eu duvidar? Se bem que eu acho que ninguém nem se preocupa, né? É só uma criança interior minha com medo de falar pro mundo que ela duvida. Acho que é isso. 30 minutos de podcast para chegar à simples conclusão de que a criança que existe em mim está se revelando aqui agora. Ela está saindo da toquinha e gritando ao mundo:
Por que eu tenho que acreditar? Porque eu não posso duvidar. Porque eu não posso duvidar. É só uma dúvida, na verdade. Não é nem porque eu não tô afirmando nada, eu só tô com uma dúvida. E se não? E se sim também? É só uma dúvida que eu tenho. Por que eu não posso duvidar? Vou deixar a criança falar aqui agora. Por que é errado duvidar? Porque eu vou ser punido? Eu vou sofrer, arder na fogo no inferno? Porque eu duvido? Não faz o menor sentido. Se ele me fez assim, é porque ele sabia que eu ia duvidar e ele vai me punir porque eu duvido. Não faz sentido, porra. Não faz o menor sentido. Caramba. Mas veio de fundo essa criança que eu tenho aqui. Caralho. Pra consolar essa criança, eu já ouvi falarem. Isso eu ouvi de padres e pastores. Pois eu gosto muito de ouvir padres e pastores. Né? Que Deus dá mais ouvido aos que têm dúvidas do que os que creem fielmente. Então, sei lá, também, se de fato ele fez assim, é porque em algum momento ele vai surgir. Se bem que é uma sacanagem, né? Uma puta piada de Deus agora. Caralho, uma comédia de Deus na minha vida, então. Vai ter um plot twist em algum momento, do qual ele vai se revelar. E isso então deixa em aberto a minha expectativa em ser Jesus. Pois com 33 ele começou a operar seus milagres. E eu vou fazer 31 em novembro. Então eu tenho aí 3 anos, basicamente, para entrar nessa neura. Achar-me que sou Henrique Cristo. Não Henrique Cristo. Que eu sou Cristo. Para quando eu fizer 33, ser confirmado ou não a minha tese. E aí conclui-se a piada de Deus. Pois ele colocou em mim essa dúvida. Vai dar. Ele tá dando risada. Se bem que 3 anos pra ele deve ser 3 minutos pra mim, né? É a mesma proporção, né? Porque o cara é. Ele é. Ele é. Só de William são 30. Só de William. E do primeiro cara são 2024. Ou 2025. Então, é nada, né? Pra ele é nada isso aqui. Então, pra mim é uma eternidade. 3 anos é tempo pra caralho. Mas pra ele é só. É isso aqui. É isso. E aí conclui-se a piada. Talvez seja por isso. Eu acho que ele. Tô de olho no senhor, viu? Tô de olho no senhor. Você acha que eu não estou prestando atenção, mas eu estou prestando atenção. À minha maneira. Mas é isso. Só queria deixar relatado pra vocês mesmo, porque eu tenho dúvida. E vou tentar respondê-la este ano. Vou me deixar receptivo, é isso. Vou estar receptivo à ideia dele. É isso? Seria isso? Ou a presença dele? A presença dele. E aí eu falo pra vocês, né? É isso. Isso. É isso. Acho que pra não estender muito, porque vai dar 35 minutos já. Muito tempo. As pessoas não ouvem mais nada que tenha mais do que 2 minutos, que é um Reels do Instagram. Então, vou encerrar por aqui. Pra você que ouviu o episódio inteiro sem pular em nenhum momento, meu muito obrigado, pois é pra você que eu gravo isso aqui. E você que só pulou até o final, esperando a conclusão do episódio, muito obrigado. Não é pra você que eu faço isso aqui, mas quem sabe aí um dia eu possa monetizar isso. E como deu mais de 60 segundos, conta como visualização no Spotify. É isso, galera. Um beijo. Fui!